Vamos conversar de forma bem objetiva sobre um dos principais conceitos da geografia atual e principalmente um dos mais abordados em vestibulares, que é o conceito de globalização. Primeira coisa, quando tu pensa em globalização, você tem que imaginar logo a palavra integração. É um termo que está totalmente ligado a esse conceito de globalização. De forma bem clara, a globalização ela nada mais é do que um processo de aprofundamento da integração econômica, política, social e cultural. Claro que a globalização está interligada a todos os aspectos fundamentais da raça humana. Ela integra todos esses aspectos em todos os territórios do mundo. É interessante você lembrar sempre que a globalização ela diminuiu as distâncias no mundo. Antes da globalização, o mundo era gigante. Após ela, o mundo tornou-se pequeno. O que acontece na Ásia automaticamente reflete aqui na América do Sul e que, consequentemente, também vai ter problemas gerados ou benesses na Oceania. Portanto, acaba que o mundo ele se tornou totalmente integrado em todos esses aspectos que eu abordei aqui contigo. Mas vamos avançar um pouquinho mais. E o que eu acho extremamente interessante é que essa economia globalizada ela tem nas empresas transnacionais ou empresas multinacionais um de seus principais agentes. Acaba que a nossa globalização ela vai iniciar num processo de novos descobrimentos, novas terras, tudo muito novo no passado, mas hoje ela está praticamente segmentada em todo esse conceito de empresas multinacionais. E vamos para pensar um pouco que, a rigor, o mundo ele está em processo de globalização desde o início da história. Processo esse que foi acelerado pelos descobrimentos, que foi quando nós passamos a integrar o mundo de uma forma antes não imaginada. Descobrimentos esses na Ásia, logo depois das novas terras aqui nas Américas. E os processos de revoluções, sejam elas industriais e, posteriormente, as chamadas revoluções tecnológicas. É um processo que vem desde a antiguidade. E o que é interessante é que, nos dias de hoje, essa integração do mundo está muito mais ligada à comunicação. Tudo está interligado pela comunicação. Nós tivemos, num primeiro momento, esse processo de globalização interligado através das rotas na Ásia. Logo depois, esse processo continuou com as rotas do descobrimento. Posteriormente, as distâncias foram diminuídas com as rotas aéreas. E hoje nós temos, na comunicação, seja ela inicialmente através do rádio, do telégrafo, do telefone, de cartas, e hoje nós temos a internet como a grande amálgama que integra, que conecta o nosso mundo todo. A priori, quando nós falamos de globalização, nós podemos dividi-la especificamente em 4 fases. Uma primeira fase, ela pode ser definida como aquele período anterior às descobertas, onde o mundo estava começando a se integrar de formas mais rudimentares através das suas regiões, no caso, falando especificamente sobre a Europa. Uma segunda fase está totalmente interligada ao chamado processo de mercantilismo, aquele período de descobrimento de novas terras com as novas rotas da Ásia e posteriormente com o descobrimento de novas terras nas Américas e logo mais adiante na Oceania. Uma terceira fase ela pode ser enumerada como aquele processo de industrialização iniciado no século XVIII na Inglaterra, posteriormente com o descobrimento dos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos e com o processo de industrialização deles do século XIX para o século XX, inclusive passando pelo desenvolvimento de outras nações do continente americano ainda no século XX, como o caso do nosso Brasil. E uma quarta fase, que é a que nós nos encontramos nesse exato momento, que ela vai ser preconizada pelo colapso do socialismo, quando o Muro de Berlim cai em 1991 e o mundo sai daquela bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, comunismo e capitalismo, e acaba que o mundo todo se integra de uma única forma, utilizando o capitalismo como forma de integração. Nós vamos ter também a chamada crise dos estados. Acaba que uma das grandes consequências da globalização é o enfraquecimento das fronteiras.
De que forma isso acontece? A partir do momento que os países estão cada vez mais integrados, as fronteiras começam a perder importância. Principalmente que esse enfraquecimento de fronteiras está totalmente ligado às multinacionais. As marcas estão aproximando o mundo. Você bebe uma Coca-Cola aqui no Brasil, você também bebe uma Coca-Cola na China, pode beber na Indonésia, na África do Sul, assim como você bebe nos Estados Unidos. Uma calça jeans você compra no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Europa e em alguns lugares mais remotos da Ásia você também consegue. Por quê? Nós integramos a nossa economia através da cultura, que entra exatamente nesse conceito aqui de aldeia global. Esse gráfico que você está vendo aqui, ele mostra de que forma essa integração acontece em relação ao espaço geográfico. Nós temos uma integração cultural, através daqueles produtos que nós consumimos e que são levados pelas chamadas multinacionais. Nós temos também essa integração histórica, através de todo o processo histórico do capitalismo. Nós temos a integração econômica, através das multinacionais, como eu te disse, que é a grande importância delas. Nós temos uma integração também política, através de grandes grupos que se juntam a fim de ter interesses comuns, como é o caso da ONU, em busca de uma paz, uma suposta paz, e a OTAN, que é um grupo totalmente ligado à causa militar. Consequentemente, nós também vamos ter as ONGs que acabam nos aproximando de uma outra forma, e o que eu acho que é principalmente a chamada revolução técnico-científica ou revolução tecnocientífica, que acaba que essa é que realmente diminuiu as nossas fronteiras hoje. Quem hoje não sabe, por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento na China? Se tu entrar na internet agora, pode estar havendo algum conflito em Hong Kong, algum conflito em Pequim. De repente você entra na internet agora, tem algum país europeu passando por uma crise econômica gravíssima. E se agora tenta imaginar isso, você descobriu essas informações há 150 anos atrás, onde tu dependias de cartas para fazer isso, onde não havia uma integração nesse sentido. Aonde tu querias estudar, por exemplo, numa faculdade de qualidade, tu tinhas que ir para a Europa. Hoje já é diferente, você tem instituições de ensino espalhadas pelo mundo todo e interligadas, principalmente através da internet. Acaba que a internet, aliada a todo esse processo e as multinacionais, diminuiu o tamanho do nosso mundo, mas também trouxe problemas, como eu te disse. Há o enfraquecimento das fronteiras, há uma uniformidade nos povos do mundo, há um padrão, as pessoas elas vivem praticamente iguais. E esse conceito de aldeia global também traz um problema, que é um problema no sentido de fragmentação do Estado. De que forma aconteceria essa fragmentação do Estado? Quando nós falamos disso, nós vamos falar especificamente dos chamados conflitos étnicos separatistas. São problemas que, devido a toda essa integração, as unidades nacionais elas foram deixadas de lado. E acaba que essa globalização elas nos torna iguais e não respeitam as nossas diferenças. Lembre-se que dentro da geografia ou de qualquer ciência, qualquer coisa que aconteça tem um lado bom e um lado ruim. O grande lado bom da globalização é o fato de você ter uma integração cada vez maior no mundo. Tudo anda muito mais rápido. Você tem um aumento da expectativa de vida. Nós temos informações em tempo real. Você sabe o que acontece em qualquer lugar do mundo, mas consequentemente tirou aquela questão da nossa unidade. Nós somos cada vez mais parecidos. O Estado foi enfraquecido. As fronteiras são cada vez mais inexistentes. E as multinacionais cada vez mais mandam na nossa vida. Você veste aquilo que aparece na propaganda da TV. Você come aquilo que aparece na propaganda. Você é praticamente pautado naquilo que as multinacionais ditam. E acaba que o nosso dia a dia é levado exatamente dessa forma. Portanto, lembre-se bem, falou de globalização, falou-se de integração. Integração é essa hoje, principalmente ligada à internet, ligada à informação.